deputados, senhoras deputadas, a doutrina do direito constitucional diz que o papel do Supremo Tribunal Federal é o papel de zelar pela Constituição. Portanto, é uma corte contramajoritária. Toda vez que uma corte como o Supremo Tribunal Federal tiver que seguir a Constituição, ela deve fazê-lo mesmo contra pressões conjunturais. Por isso, a ideia de ser uma corte contramajoritária, mesmo que a opinião pública pense de uma maneira, cabe à Constituição Federal ser respeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que nos Estados Unidos as decisões da Corte Suprema não são transmitidas pela televisão. Quando os jornais vão traduzir uma decisão da Suprema Corte, eles desenham a posição de um ministro ou de outro, porque fotógrafos, cinegrafistas não têm acesso às decisões do Supremo Tribunal Federal americano. Aqui, a Suprema Corte transmite os seus julgamentos e há um sentimento de obtenção de popularidade por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. Há ministros do Supremo Tribunal Federal que dizem que decidem assim ou assado conforme as mudanças de humores da opinião publicada de meios de comunicação de massa, e há ministros que querem ter popularidade. E eu vejo ministros da Suprema Corte que têm livros de doutrina dizendo que cabe o Supremo Tribunal Federal ser uma corte contramajoritária. Porém, alguns ministros, quando chegam lá, começam a ceder aos apelos da opinião publicada, às pressões de redes de televisão, de jornais, que hoje basta ser um editorialista da Rede Globo que ele passa a ter influência. Dizem até que há um 12º ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o senhor Merval Pereira. Tal é, deputada Benedita, a influência que ele tem sobre a Suprema Corte brasileira. E é por isso que nós não estamos entendendo o fato de ter uma maioria no Supremo Tribunal Federal que quer rever a posição equivocada que a Suprema Corte tomou em relação à prisão em segundo grau. Essa maioria quer rever, em obediência à Constituição, ao seu inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E essa maioria não está conseguindo agendar a decisão por força da posição da presidente Carmen Lúcia e do ministro Fachin. Ambos se negam e se recusam a agendar um debate que não é um debate em que eles só se posicionarão, já que o Supremo Tribunal Federal é um colegiado, portanto, será a decisão fruto da reflexão de todo o colegiado. Por isso, nós queremos aqui dizer, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência deve obediência à Constituição. Ministro Fachin, Vossa Excelência deve obediência à Constituição e devem agendar esse debate que é necessário e fundamental para todos os brasileiros. Vejam, o Tribunal de Justiça de São Paulo não segue uma orientação do STJ em relação à pessoa que foi presa por tráfico e que é presa, sendo ela primária, não tendo agido com violência e sendo portadora de pequena quantidade. Quem que dá liberdade a essas pessoas? O STJ. Por isso,
esse tema diz respeito aos pobres desse país, quando a justiça de primeiro e segundo grau nos estados tem a mão pesada. E é assim que é inadmissível um juiz de primeiro grau, um juiz que viola a Constituição, um juiz que está sempre na ilegalidade, como o Sérgio Moro hoje, querer advertir o Supremo Tribunal Federal. Levou um pito do ministro Marco Aurélio, porque não cabe a esse juiz querer dizer o que tem que fazer o Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós esperamos que a ministra Carmen Lúcia, o ministro Fachin, obedeçam à Constituição e não à Rede Globo de televisão, porque nós não podemos aceitar que uma empresa privada determine os rumos do Supremo Tribunal Federal em temas que são tão importantes a todos os brasileiros. Para concluir, quero aqui novamente prestar minha solidariedade ao Brasil, que perdeu a grande militante social, mulher negra, vereadora Marielle Franco, vítima de uma violência inominável, inaceitável, uma execução de natureza política e que precisa ser investigada e que os seus autores punidos. Creio eu que quem abriu a porta do inferno para a violência policial e esse tipo de violência que deve ter a ver com grupos de extermínios foi a intervenção no Rio de Janeiro. Ao colocar o Exército, deu um recado para a sociedade que a violência é o mecanismo de solução, porque segurança pública tem que ser feito com prevenção, com Estado, com polícia, com investigação, inteligência e não com violência, como foi o recado da intervenção. E é inaceitável aqueles que queiram assassinar a memória de Marielle Franco, como aconteceu com um deputado dessa casa e com uma desembargadora do Rio de Janeiro. A nossa solidariedade ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que perdeu uma grande militante, mas que está do lado certo da história, do lado do povo, da juventude negra, do povo da periferia. E o nosso sentimento que as ruas do Brasil precisam se levantar contra o estado de exceção que se estabeleceu a partir do golpe de abril de 2016 no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.